Gostosa, né, gente? Sentir a presença de Deus é muito bom. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus por tudo isso. Que coisa gostosa, que culto maravilhoso. Culto gostoso, presença de Deus. Aleluia. Deus é fiel, amém? Oh, que bom, já me deram água. Deus é bom. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Deus é bom ou não é? Aleluia. Feliz com a presença do pastor Paulo, pessoal da banda Ligados e aquela moça bonita, menina linda, voz linda. Deus abençoe todos vocês. Tem mais... Quem está nos visitando além da turma que eu falei aqui? Glória a Deus, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos, vocês já são de casa. Pastor Paulo é um irmão nosso, né, de casa também. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu vou ser rápida, como sempre, rápida. Quando vocês acharem que eu estou começando, eu entrego o microfone, tá bom? Pode ser assim? Glória a Deus, amém? Vocês vão dar glória junto comigo? Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse. É nós, né? Toca aí. Nós dois. Tocar fogo na seara dos filisteus. Vamos lá. Ô, glória. Tem um baterista ali, ó. Apocalipse capítulo número 2. Tem um banner, e no banner está escrito primeiras obras, primeiro amor. Né? Está escrito no banner. Apocalipse capítulo de número 2. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Se a palavra for de correção, vocês vão dar glória junto comigo? Glória a Deus. Oh, coisa boa, né, Gabriel? Aleluia. Coisa boa. Estou sentindo a presença de Deus aqui em cima, gente. Que coisa gostosa. Deus é fiel. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 2. Vou ler com vocês. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a teu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo? Glória a Deus, fico feliz. Pode se assentar dando um glória a Deus. Eu gostaria de estar externando um pouquinho aqui do que Deus me deu, do que Deus compartilhou comigo. E falo para a igreja que com muito temor, com muito cuidado, porque a igreja é dele, a noiva é dele. E nós temos que tomar cuidado quando falamos com a noiva de alguém, principalmente quando esse alguém é o nosso Deus Todo-Poderoso. Né, Eliane? É o nosso Pai. Então precisamos tomar cuidado quando falamos com a noiva do Altíssimo. O texto que eu li para vocês
é uma carta de Jesus à igreja de Éfeso. Jesus escreve uma carta à igreja de Éfeso. Mas quem era Éfeso antes dessa carta? Éfeso foi uma igreja fundada por Paulo na terceira viagem de Paulo. Paulo funda a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. O templo da deusa Diana. Um templo espetacular. Um templo que não se compara talvez ao templo de Salomão que nós temos aqui em São Paulo. Que tem um agora sendo construído em Brasília. Um templo espetacular. Coisa grandiosa, Ala. Era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. A cidade, aquele templo era destinado à deusa Diana, a deusa da fertilidade. A imagem de uma mulher com vários seios significava a deusa da fertilidade. A deusa Diana para os efésios e Artemis para os gregos, ou Artemis. Era uma cidade fortemente idólatra e mística. Eu acho que comparada hoje, dizem que a África é uma cidade muito mística, muito cheia de coisas místicas. Vamos ficar com o místico que tá bom. Era uma cidade onde operava principados e potestades do mal. Onde você pode imaginar que o diabo andava solto lá. Mais ou menos assim. O povo de Éfeso era um povo imoral, imundo e um povo injusto. Era um povo difícil. Politicamente falando, era uma cidade importantíssima, robusta, rica. Festas aconteciam sempre na cidade de Éfeso. Era aquela cidade onde tempos, acho que no mês de maio ou março, aconteciam aquelas festas dos coliseus, onde haviam gladiadores, onde animais se gladiavam uns contra os outros. Era uma cidade festiva. Era uma cidade onde o povo se dava ao vinho, onde o povo bebia, vomitava para poder beber de novo. Sabe, o povo vivia embriagado. Era uma cidade prostituta, uma cidade que tinha um culto às prostitutas. Era uma cidade complicada, um povo complicado. Uma cidade de riquezas e esplendor, mas uma cidade pobre de caráter e de moral. Assim era a cidade de Éfeso. E Paulo cai como uma bomba. A bomba de Hiroshima na cidade de Éfeso. Um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio do conhecimento da palavra de Deus, com autoridade, cai na cidade de Éfeso. Uma cidade prostituta, uma cidade idólatra, uma cidade que não tinha espaço para Deus, uma cidade que tinha os seus deuses, rica, abastecida. Paulo cai naquela cidade cheio do Espírito Santo de Deus. Não era um homem notável. Era um homem baixinho, narigudo, careca e mancava de uma perna. Mas cheio do poder de Deus. A Bíblia fala que Paulo tinha muita ousadia. E com a ousadia de Paulo, feiticeiros, prostitutas, leprosos se rendiam à palavra de Deus. Era algo extraordinário. Muitos se convertiam com o discurso de Paulo. Muitos se convertiam com a pregação da palavra de Paulo. As trevas iam abrindo espaço. A Bíblia fala que onde tem luz, as trevas não podem prevalecer. Se você acende um fósforo no quarto, quem vai prevalecer é a luz. Então, Paulo era luz em meio das trevas. As trevas estavam se abrindo e dando espaço à palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus usou Paulo de forma extraordinária para fazer grandes e extraordinários milagres. No capítulo 19, versículo 11, se não me falha a memória, diz a Bíblia que os lenços e os aventais de Paulo eram usados para curar enfermos e expulsar demônios. A popularidade de Paulo cresce. E não cresceria se fosse nos dias de hoje. Não cresceria?
Então Paulo fica famoso a ponto de que os filhos de Cefa, judeus, sacerdotes, resolvem imitar Paulo. E eles começam a expulsar demônios em nome de Paulo. Eles expulsavam demônio em nome do Deus que Paulo pregava. E diz a Bíblia, escuta só. Eu vou abrir um parêntese aqui. O povo de Deus, o povo capacitado por Deus, ele provoca tanta inveja que pessoas desprovidas de graça e de conhecimento querem fazer aquilo que Deus capacita o seu povo, os seus escolhidos para fazer. É por isso que dentro das igrejas tem muita gente que parece trigo, mas às vezes é joio. Porque quer imitar aqueles a quem Deus deu poder, a quem Deus deu autoridade, aquele que busca, aqueles que Deus tem um compromisso. Deus tinha um compromisso com Paulo. Deus escolheu Paulo. A Bíblia fala que ele era para Deus um servo escolhido, assim como você. Os demônios perguntam para aquele homem, fala para aquele homem: eu conheço Jesus, a quem Paulo prega, e também conheço Paulo, mas e vocês, quem são? E a Bíblia fala que aqueles demônios pularam em cima daqueles homens, deram uma corça neles, arrancaram as roupas deles. E aquela situação, ela serviu para que o nome de Paulo e de Jesus se propagasse mais ainda. Paulo ficou conhecido. Você vê que às vezes o demônio trabalha a favor de Deus. Os demônios, eles agem, mas também são usados para fazer a obra de Deus. Então, a Bíblia conta que ficaram alarmados e conhecidos, e o povo começou a se converter. Os feiticeiros começaram a mudar de rota, a mudar o caminho. Começaram a aceitar o Deus que Paulo pregava. Começaram a aceitar Jesus. A Bíblia fala que os feiticeiros pegavam os seus livros, as suas doutrinas, os seus manuais de feitiçaria, e iam queimar em praça pública, renunciar ao Deus deles, e agora seguia a Jesus, um Deus que pode todas as coisas. Amém? Vai dar trabalho pegar esse negócio, tá? Deixa aí. Deixa aí. Então, o povo se converte a ponto de queimar os seus livros em praça pública. Era muito livro de macumbaria, era muito livro de feitiçaria sendo queimado diante do povo. Paulo estende o evangelho para as outras cidades circunvizinhas. As outras cidades vizinhas ficam conhecendo o poder de Deus. E Paulo, na cidade de Éfeso, ele prega: revistam-se da armadura de Deus, calcem as sandálias do evangelho. Paulo deixou a palavra de Deus lá. Coloquem o cinturão da verdade, o capacete, a espada. Preparem-se para o dia mau, porque o dia mau virá um dia. Não se embriaguem com vinho onde há contenda, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Preencham o espaço vazio de vocês com a presença de Deus. Filhos, obedeçam pais, para que os seus dias de vida sejam acrescentados. Mulheres, o seu esposo é a sua cabeça. O marido é a cabeça da mulher. Honrem o seu esposo. Aceite ser submissa ao seu esposo. Abandonem a mentira. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo funda uma igreja fiel, zelosa, cuidadosa com a sua doutrina. Uma igreja que não tinha do que reclamar. Certa no conhecimento, estruturada na palavra de Deus. Uma igreja fiel, doutrinada, organizada, que conhecia a palavra. Mas passa-se mais ou menos 30 anos. Nesse meio período, Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso.
Priscila e Áquila. Agora, quem é pastor da igreja de Éfeso? 30 anos depois. Passa-se a geração. Passa a geração de Paulo. Você já imaginou o que vai ser da sua igreja daqui a 30 anos? Do jeito que as coisas estão hoje, como será que vai ser o evangelho daqui a 30 anos? Ontem nós estávamos conversando lá em cima e a gente escutou uma frase que as irmãs do ciclo de oração não gostam mais de orar 30 minutos. É muito. 30 minutos é demais para orar. É muita coisa. E antigamente o ciclo de oração era 2 horas. 2 horas de oração. O fogo descia. O fogo da Rua Azusa só desceu por causa de joelho no chão. O avivamento só começou por causa de joelho no chão. A graça de Deus só desce se tiver joelho no chão. A presença de Deus não desce na sua vida se você não se dobrar, não colocar o seu joelho no chão e buscar a presença dele. Não adianta. A gente está num tempo diferenciado. E o que vai ser daqui a 30 anos? Lembra quando a gente falava assim, quando aquela irmãzinha daquele coquinho vinha na minha direção? Quem já passou por isso? Aí você falava assim, ai de mim. Ai de mim, só Deus sabe o que vai vir, né? Você às vezes estava tranquilo, de boa, sua vida no altar, mas quando vinha era uma palavra às vezes para repreender, para correção. Mas o que aconteceu com a igreja? O Deus ainda é o mesmo. O Espírito Santo de Deus ainda é o mesmo. Opera os mesmos milagres. Faz as mesmas obras. Não mudou, eis que Ele não muda. Não há variação no nosso Deus. O que mudou? Fomos nós. Se há 30 anos atrás a gente sabia que coisas diferentes aconteciam, se não acontece hoje, a culpa é nossa. E daqui a 30 anos, a nossa geração futura, os nossos filhos, os pequenininhos que estão correndo no meio da igreja, o que vai ser daqui a 30 anos? Olhe, a culpa não era dos pastores. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, passou por Timóteo e agora está com João, quem escreveu o Apocalipse. Era uma igreja que tinha bons pastores, homens de Deus. A igreja venceu as tentações, a igreja fiel, a igreja fundada por Paulo. Agora recebe uma carta de Deus. Você já imaginou você receber uma carta de Deus hoje? Ou Deus descer e conversar com você hoje? É interessante dizer que, no momento em que a carta foi escrita, a igreja estava vivendo um período de grandes perseguições. Um período difícil. Cristãos estavam sendo queimados, crucificados e entregues a leões nos coliseus. Eu acho muito interessante esse negócio. Como que crentes cristãos eram entregues nos coliseus para os leões comerem. Eles eram crucificados, divididos, cortados ao meio, mas eles não negavam o nome de Deus. Dá para entender por que a presença de Deus era diferente naquela época? Porque hoje estão entregando e deixando a presença de Deus por qualquer coisa. Por coisas simples. Às vezes por uma cerveja, às vezes por um cigarrinho de maconha, às vezes por uma transa aqui, às vezes por uma traição ali, coisas tão fúteis. E eles morriam e se entregavam, mas eles não negavam a Deus. Era uma época difícil, dominada por Domiciano. Domiciano era um imperador hostil, ruim. A gente fala de Hitler, né? Domiciano não era diferente de Hitler. Glória a Deus. Domiciano, ele falava o seguinte: toda religião que for diferente da minha é para extirpar,
é para matar. Eu não aceito religião que seja diferente da minha. Porque ele entendia que era impedimento ao poder dele. João foi deportado para a ilha de Patmos através de Domiciano. Domiciano tira João de Éfeso e leva para a ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, onde ele ficou ilhado. Alguém já ficou ilhado aqui? Eu já fiquei ilhada. É complicado. Eu já fiquei ilhada. Ficou ilhado. E lá, Jesus conversa com João. João tem a revelação. E ele manda uma primeira carta à igreja que primeiro recebeu uma carta de Jesus. Foi a igreja de Éfeso. A igreja fiel. A igreja doutrinada na palavra. A igreja cuidadosa. A igreja que tinha muito cuidado. João recebe a carta. E a carta fala o seguinte: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as tuas obras. A sua e a minha. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece aonde nós andamos. Ele sabe onde colocamos os nossos pés. Ele sabe o que fazemos e com que propósito fazemos. Ele sabe aonde estamos e por que estamos e para que estamos, o que queremos. Jesus, ele observa até a forma de você se vestir. Olha, conheço as tuas obras. Eram crentes ativos, envolvidos com a obra de Deus. Crentes que trabalhavam. Crentes que não diziam não para o evangelismo. Crentes que não diziam não quando falava assim, vamos fazer alguma coisa dentro da igreja? Vamos fazer isso. Não. Crentes que faziam a obra. Eles tinham uma vitalidade muito grande para cuidar da casa de Deus. Ativos. Conheça as tuas obras, que tu é perseverante. Tu suporta as tentações. Uma igreja que deixou a prostituição, que deixou o álcool, que deixou a riqueza, que deixou tudo. Será que essa igreja é tentada? Será que essa igreja passa luta? A vida que ela viveu. Mas essa igreja, ela era perseverante, ela suportava as tentações. Ela suportava as provações. Era uma igreja madura teologicamente. Uma igreja que não tolerava falsos profetas. Ela colocava à prova os profetas que se diziam profetas e não era. Através da Bíblia. Uma igreja que tinha conhecimento da Bíblia. Conhecimento teológico, conhecimento de Deus. Era uma igreja inteligente. Suportava o sofrimento. E não desfalecia por causa de Deus. Quem é que não quer uma igreja dessas? Quem é que não quer estar numa igreja dessa? Uma igreja que trabalha, faz a obra. Uma igreja que tem conhecimento da Bíblia, que não vacila para lá e para cá, que não anda pregando heresia. Conhecedora do Evangelho. Prega um Evangelho vivo e eficaz. Era contra os profetas de Baal. Era contra os nicolaítas. Quem era Nicolau? Capítulo 6 de Atos fala de um diácono que foi ungido pelos apóstolos. Um diácono ungido pelos apóstolos, separado ao diaconato. Agora, ele tem uma seita, os nicolaítas. Induzia o povo a pecar. Induzia o povo a práticas diferenciadas, a práticas da sexualidade. A igreja não aceitava os falsos profetas. Sabe quando você sabe que talvez um pastor até na sua igreja ele prega uma palavra que não tem nada a ver com as escrituras, mas você deixa passar? Lá não era assim. Sabe quando o vizinho do lado está pregando heresia?
Éfeso não era assim. Éfeso corrigia e não aceitava dentro da igreja aquele que não pregasse uma palavra genuína. Olha para a igreja de Éfeso. Era fiel. Não tinha problema com dízimo, com oferta. Era uma igreja que conhecia Deus. Aí Deus fala assim para Éfeso: olha, tem algo que eu me alegro em você. É um elogio, mais um elogio, além de todos os outros, que é você não se render aos nicolaítas. Mas eu tenho algo contra ti. Quer dar glória a Deus? Que tu abandonastes o primeiro amor. Como pode uma igreja fiel, uma igreja pautada na palavra, uma igreja que não aceita pecar? Éfeso não aceitava pecar. Não aceitava apóstolos, ou profetisas, ou profetas falsos. A gente vê muito ultimamente profecias que são faladas e que nunca aconteceu e que não vão acontecer, e que talvez você até esteja esperando. Às vezes é melhor tirar o cavalo da chuva para não molhar. Põe ele no quintal. Éfeso não tinha isso. Estava tudo certinho. Sabe? Aquele crente que vem para a igreja certinho, que participa de tudo, Pedro. Sabe aquele crente que a roupa dele na hora do culto está certinho? Ó, vou contar um segredo para vocês. É muita gente para eu contar um segredo, né, Bruna? A Bruna morre de medo dos meus segredos. Tá gravando, né, Alan? Tem que tomar cuidado. Não, mas não tem problema não. Sabe quando a roupa já está certinha, o cinto já está certinho? Por exemplo, eu tenho um monte de caixa de sapato que a Bruna me deu. Gente, tem um monte de sapato. Mas quando eu venho para a igreja, pastor, esse sapato aqui está na porta me esperando. Eu coloquei um sapato hoje, o Pedro falou assim: não, mãe, tira isso aí, põe o outro mesmo. Que outro? Aquele que vai para a igreja comigo todo dia, pastor. Ele já sabe do caminho. Eu tenho azul, verde, eu ganhei um azul esses dias. Vermelho, preto, gente, bota. Mas todo dia que eu venho para a igreja, olha o sapato, gente, vocês vão conhecer esse sapato, vocês vão ter intimidade com ele, porque eu vivo com ele. Sabe o crente que já tem a roupa certa? Já deixa ser, não, essa roupa aqui tá certo já, porque quarta-feira eu tenho culto. Não, eu tenho que ir, porque essa daqui vai cair. Não tem jeito não, deixa cair. Tudo certo para ir para o culto. O culto de doutrina, a ceia. Mas estava faltando amor. Estava faltando intimidade com o Pai. E ele fala assim: vocês têm tudo, mas está faltando o primeiro amor. Eu queria que vocês olhassem onde vocês caíram. A Bíblia fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Mas Éfeso não tinha iniquidade. O pecado de Éfeso é que ela estava vivendo muito de aparências, mas ela não tinha mais intimidade com o pai dela. Aí ele fala assim: abandona o que tu está fazendo e volta a conversar comigo. Deixa eu te dar um exemplo. Como que estava Éfeso? Uma mulher casada há mais ou menos 30 anos com seu esposo. Ela vive muito bem, ela não pensa em separar. A casa dela é linda, maravilhosa. Ela passa a roupa do marido, bonitinho. A casa dela é impecável. A comida dela é impecável. Os filhos dela são impecáveis. Agora chegaram os netos. Ela cuida de tudo direitinho. Tudo organizadinho. Ela coloca a mesa, ela dá café para o marido de manhã. Ela faz tudo que uma mulher tem que fazer. Um casamento bonito, um casamento perfeito. 30 anos de casamento. Coisa linda. Ela mantém um matrimônio, ela mantém uma certidão certinha. Aquela coisa linda. Mas ela não ama mais o seu marido. Sabe o primeiro amor? Sabe quando você via que dava um frio na barriga? Alguém aqui já sentiu aquele friozinho na barriga? Ainda sente? Sabe aquela coisa gostosa, pastor Murilo? O pastor Paulo ficou vermelho. Quando ele vê a pia... Gente, quando eu fui para Israel, coisa linda. Esse homem conversando com a mulher dele. Você olhava assim e falava: gente, que coisa linda. Sabe?
Quando você vê, e você não fala assim, oh meu Deus, já chegou. Quando o marido chega em casa do trabalho, você fala, ih, acabou a paz. Quando a mulher chega com aquela cara emburrada dela e fala, meu Deus, ela viu o cão por aí. Afasta-me, Senhor, da presença do mal. Há 30 anos, a mulher casada, tudo bonito, tudo organizado, a casa bonitinha, limpinha, café da manhã no lugar, mas ela não amava mais o marido e ela não separava do marido, porque do jeito que estava bom. Está muito bom assim, não tem mais por que separar. Aí ele fala assim, volta ao primeiro amor. Eu quero uma intimidade com você, olhe para mim, converse comigo. O problema não é a igreja, a questão não é a igreja. A questão não é você só fazer a obra, não é você correr para o evangelismo, não é você correr para estar nas reuniões, não é você correr para conhecer a Bíblia, ler e reler. Não, eu quero você comigo, eu quero você conversando comigo. Esquece as coisas paralelas, todas elas são necessárias, mas eu quero que você olhe onde você deixou o nosso amor. Arrependa-se. Veja onde você caiu. E volta ao primeiro amor. Davi, quando ele peca, Davi, quando ele cai, ele fala assim, Deus, não retira de mim o teu espírito. É isso que ele está falando para você nessa noite. Não permita que o espírito saia de você. A gente está perdendo a presença de Deus por coisas banais, por coisas insignificantes. Crianças com problemas de vício por causa de celular e a gente dá para se livrar. E a culpa é nossa. Como é que nós vamos ter crianças doutrinadas se desde pequena a gente já mete um celular na mão deles? Como que a tua mãe te cuidava da igreja quando você era pequeno? Vai ver que até ímpia ela era, né? Não posso falar isso. Mas estamos perdendo. Deus está falando para você. Olha aonde você caiu. Lembra do teu primeiro amor? Lembra que você ia mais para a igreja? Lembra que você tinha aquele desejo de me buscar, de falar comigo? Eu ainda estou aqui. Eu só quero te ouvir. Eu estou sentindo saudade de ouvir a tua voz. Eu estou sentindo saudade de sentir as suas lágrimas quentes descendo quando nós estamos falando. Eu estou sentindo saudade de você. Eu quero ouvir a tua voz. Volta! Arrependa-se. Veja onde você caiu. Volta às antigas práticas. Eu não estou querendo que você tenha sua roupa nem seu sapato esperando você na porta para você vir. Eu estou querendo que você comece comigo na madrugada. Eu estou querendo que você entregue as suas mazelas para mim e não me procure só quando você precisa. Sabe aquele amigo que você tem, que ele lembra de você na hora da necessidade? Você conhece alguém assim? Sabe aquela mulher que fica boa quando ela quer alguma coisa? Aquele marido que chega todo animado quando ele quer festa de noite? Não é assim. Deus quer um particular com você. Olha onde esfriou. Ele fala assim, volta atrás. Volta atrás. Para pensar. E veja onde você caiu. O teu relacionamento, no teu casamento, é semelhante ao nosso relacionamento com Deus. E a gente, se não tiver cuidado, o nosso casamento esfria. Se a gente não tiver cuidado, o nosso relacionamento dentro de casa fica corriqueiro. A mulher não tem mais vontade de se perfumar, ela usa o perfume dela caro para quando ela sair de casa. E em casa ela usa o da Avon. Nem sei se tem perfume da Avon, tem? Tem, né? Tá entendendo, gente? Ela põe uma lingerie boa para sair de casa. E fica usando aquelas calcinhas de, parece uns guarda-chuva. Não pode. O amor não pode melhorar, não pode continuar bom assim. Assim é com a presença de Deus, assim é com as coisas de Deus. Não é de qualquer jeito.
Quantas vezes você começa a orar e alguma coisa acontece e você levanta no meio da oração? Quantas vezes você está lendo a Bíblia e o celular toca e você larga a Bíblia para ir ver o celular? Quantas vezes você está lendo a Bíblia com o celular do lado e quando sobe, você desvia a atenção? Se você entra na presença de um juiz, você sabe se comportar. Mas você não sabe se comportar diante de Deus. Porque o amor esfriou. Não é mais o mesmo. Deus não é um Deus de qualquer jeito, não é o Deus de qualquer forma. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos olhar para trás e ver quem você era quando você aceitou Jesus. Quando você gritava e pulava e você não queria saber quem estava do lado, se alguém se importava, se você estava cheio da presença de Deus ou não, não era problema de ninguém. O importante é que você demonstrava. Hoje você tem vergonha. Você ia pro baile e dançava até o suor descer. Mas na presença de Deus fica de boca calada. E Deus querendo ouvir tua voz, querendo ouvir um glória, querendo ouvir um aleluia, querendo falar com você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Arrependa-se. Veja onde você se esfriou. Se foi na falta da oração, na falta da comunhão. Veja onde você caiu. Davi, ele observa onde caiu. Ele fala: Senhor, não retiras de mim o teu espírito. Não abandone o primeiro amor. Mantenha seu relacionamento com Deus. O Senhor está te convidando hoje a ter Não se divorcie de Deus e more na mesma casa. Sabe aquele casal que se divorcia e dorme na mesma casa? Não se divorcie de Deus. Volte às práticas do primeiro amor. Ninguém pode impedir o teu relacionamento com Deus. Não é irmão, não é parente, não é pai, não é mãe, não é marido. Ninguém pode impedir o teu relacionamento com Deus. Você percebe que Deus cuida de você? Você percebe que Deus cuida de você nos detalhes assim? E você fala: Deus cuida de mim. E Ele está te convidando. Olha onde você parou de me chamar para conversar. E volta, que eu quero conversar com você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Viu? Falei que era só pegar o microfone e devolver. Eu demorei? Glória a Deus. Amém. Vamos louvar então, pastor, ao Senhor. Vamos louvar. Eu posso participar do louvor?